Sou Janaína Xavier Silva e irei apresentar o artigo intitulado Rua Chile, Estilhaços de uma Via Movimento, ou Como Escrever a Atualidade de uma Rua? Qual é a escrita da cidade que se faz coerente às suas múltiplas temporalidades, às suas múltiplas espacialidades, sua diversidade, às suas memórias? Qual é a escrita da cidade que se faz coerente à sua espacialidade fragmentada, suas diferentes tramas? Uma escrita fragmentada e dispersa, como arriscou Walter Benjamin, na busca por compreender e escrever a atualidade de um espaço, uma rua em transformação, onde tratores, picaretas e pás reviram seu solo, deixando emergir pedaços, estilhaços diversos, optamos por olhar para as materialidades, as relações e as memórias que compõem a Rua Chile de uma outra maneira. Maneira essa que entende que há inúmeras outras possibilidades de trazer à tona a atualidade de um espaço, para além de uma escrita linear, para além da lógica causal que amarra os fatos a uma ordem fixa. A história, os espaços e as cidades não seriam saberes práticas constituídos de múltiplas continuidades, múltiplas direções? Pois se a cidade não se materializa de maneira uniforme, por que dizê-la, lê-la ou escrevê-la em um só tempo? O movimento constante de olhar para a rua e por ela ser olhada é o de recolher e colecionar caquinhos, estilhaços, fragmentos e juntá-los em momentâneas configurações. A história desta rua, localizada no centro histórico da cidade de Salvador da Bahia, no Brasil, não é uma só, como profere a iniciativa privada que insiste em chamá-la, por razões publicitárias, de a primeira rua do Brasil. As histórias desse espaço público são muitas, igualmente públicas, e podem, a qualquer momento, serem contadas sobre outra ou outras perspectivas, geradoras de novas e ou outras possíveis ruas chiles. Sendo assim, propomos para esse artigo o estudo escrita do espaço em constante transformação nas grandes cidades e, em particular, na cidade de Salvador. Da constatação da diversidade de sua materialidade física à observação das narrativas históricas que atravessam o tempo, das dinâmicas cotidianas que regem relações sociais estabelecidas nesse espaço, das memórias que habitam suas pedras, buscamos por maneiras de pensar e dizer esse espaço urbano contemporâneo que a todo momento é atravessado por vertiginosas e muitas vezes brutais movimentações de terras. Segundo Renato Marquez, pensar e dizer um espaço em transformação é estar inserido em um conhecimento espacial, em um, conheci em, conhe- em co- em um conhecimento espacial, uma experiência que podemos somar a outras tantas áreas do saber, pois o conhecimento espacial é obrigatoriamente socioespacial, um híbrido, um meio de estudo e identificação do mundo, e não exclusivamente um caminho de instrumentalização e mapeamento de recursos a serviços de interesses produtivistas e disciplinadores. É o artigo que aqui apresentamos uma pequena coleção de fragmentos de cidade, um anárquico arquivo, se propondo enquanto um espaço aberto e enquanto lugar de modos diferentes de apresentação da investigação, prestes a adicionar ou até mesmo a subtrair elementos. Fragmentos se fazem presentes ao longo do texto e constituem formas possíveis de indagação e produção do conhecimento sobre o espaço urbano. Sendo assim, conhecimentos de diversas materialidades, diário de rua, ensaio fotográfico, textos descritivos, textos críticos, relatos de memórias, fazem parte desse artigo como formas de texto e como formas ampliadas de pensar, dizer, praticar o espaço da cidade e, especialmente, uma rua em plena transformação. Importante sinalizar que não iremos extinguir a lógica causal
e linear que amarra os fragmentos a uma ordem fixa. Não achamos necessário extirpá-los da escrita. Não seria um ato coerente. A produção do encadeamento existe nas grandes cidades, nos espaços, e isso rebate também em nossa maneira de pensar e escrever a cidade. Há padrões no movimento do nosso pensamento, e mesmo sabendo que é preciso quebrar algum deles, eles estão lá. Portanto, em nosso artigo, nos concentramos na escrita não linear, pois acreditamos que essa melhor traduz o desejo de questionar o conhecimento estável e estático, propondo construções de redes de conhecimentos e um fazer cuja pretensão é incluir os movimentos de busca do pensamento intermitente, provisório, inacabado e cheio de colisões. Na companhia de um Walter Benjamin, que parece conhecer parte da cidade de Salvador e de outros autores, e da rua que nos atravessa e atravessamos, arriscamos juntos a uma escrita que insiste na fragmentação e na dispersão, levar ao artigo que escrevemos as transformações que a Rua Chile vem sofrendo desde 2014. Inserida no contexto internacional, que quase todo o centro histórico faz parte, essa rua, porta de entrada para o Pelourinho, sofre, em sua atualidade, mais um processo mutilador, fruto de projetos espetacularizantes que insistem, através de fórmulas universais, repetir padrões revitalizantes, muito bem já conhecido por seus fracassos. Nos debruçamos sobre o processo de transformação, marcado por uma valorização imobiliária que pode ser percebida pela saída de antigos comerciantes, devido ao aumento dos valores dos aluguéis, bem como pelas reformas nas edificações históricas, localizada em toda a sua extensão. O futuro prospecta uma rua Chile glamurosa, como no seu passado, porém destituída da variedade de usos e de espaços públicos, pois o processo de transformação faz parte da construção de uma imagem de cidade a ser internacionalmente comercializada. Como dizer esse espaço que a cada passo que damos muda, se transforma? Como juntar provisoriamente os estilhaços, os fragmentos soltos no espaço, para então recompor, compor, recompor novamente? Em meio aos textos que lemos, em meio às andanças pela Rua Chile, em meio aos seus fragmentos arqueológicos, em meio à poeira suspensa no ar, que nos confunde e embaça a visão, nos fazendo acionar outros sentidos, encontramos em Walter Benjamin um aliado que pensa e escreve um espaço em transformação e a atualidade desse espaço. Ao escrever sobre as cidades de Moscou, Paris, Berlim, entre outras, em seus textos, livros e artigos, entendemos que o autor faz desses escritos uma tradução do espaço, um processo escavatório de dizer cidade, abrindo lacunas espaciais e temporais com sua narrativa fragmentada, deixando emergir imagens complexas, superpondo diferentes disciplinas do conhecimento, imbricando saberes e trazendo à tona, dessa maneira, o pensamento de uma época, tendo como ponto central a cidade, um espaço que se transforma velozmente. Walter Benjamin, como muitas outras figuras chave da história do pensamento moderno, também foi um pensador das transformações, das transições. Como sujeito dos processos históricos que se materializam nas cidades, sua obra nasce no momento de crise não apenas do modelo de sociedade e do pensamento historicista positivista do século XIX, mas de profundos abalos na modernidade como um todo. Seus escritos são obras que tematizam a transição, a passagem, a alternância como forma de ser. Walter Benjamin conseguia enxergar e escrever a transição pela qual a sociedade passava, e como essa transição se inscrevia na concretude da cidade. Desse modo, suas análises urbanas são compostas por universos particulares,
porosidades arquitetônicas, pequenos mundos, com seus dramas, seus desejos e sonhos. Benjamin cuidava atenciosamente dessas particularidades, ao mesmo tempo em que expõe as visões totalizantes que deixam no território da cidade suas marcas. O autor olha para essas transformações e faz uso de suas ferramentas para deixar emergir sua crítica ao espaço e aos ideais que os conformam. Entendemos a escrita benjaminiana como uma artesania, produtora de singularidades e sensibilidades, de quem está atento às citações fortuitas e fugidias que, porventura, sussurram, não somente em bibliotecas ou livros, mas em uma cidade, em um objeto, em uma rua. Sua maneira de escrever dá contorno aos eventos estudados, permitindo ao leitor perceber como o detalhe reflete o conjunto, que passa a ter uma outra aparência. Sendo assim, pensar, olhar e dizer a Rua Chile, com e a partir de Walter Benjamin, é uma tentativa de deixar emergir as interrupções e descontinuidades dos processos urbanos que a Rua Chile vem sofrendo em sua atualidade.